Bom dia, nono ano. Vamos finalizar nossa aula, nossa segunda apostila, na aula 4, né, dando continuidade à apostila. Nós vamos hoje falar da Guerra do Paraguai, tá? Que também, né, reflete aí no Brasil. Presta atenção. A Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, foi o conflito de maior duração no continente latino-americano, né? Aqui na parte da América do Sul, que durou de 1865 a 1870, que reuniu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Então, como estava a situação do Paraguai? Desde a sua independência, em 1811, o Paraguai tinha autonomia econômica e política até em relação à Inglaterra. No governo de Solano Lopes, né, a economia paraguaia não se enquadrava no modelo proposto pela Inglaterra, né? A balança comercial era sempre favorável, a moeda era forte e estável, havia baixo índice de analfabetismo. Em 1864, bloqueado entre Brasil e Argentina, Solano Lopes iniciou uma política ofensiva com a finalidade de conseguir uma saída para o Oceano Atlântico, né? O que vai acontecer? Ele estava bloqueado, né? E aí o que ele vai fazer? Ele tenta encontrar uma política ofensiva para conseguir ter saída para o Oceano Atlântico. Os antecedentes: o Brasil contra o Uruguai e a Argentina. Em 1864, o Brasil estava envolvido num conflito armado com o Uruguai. Havia organizado tropas, invadido e deposto o governo uruguaio do ditador Aguirre, que era líder do Partido Blanco e aliado de Solano Lopes. O ditador paraguaio se opôs à invasão brasileira de Uruguai porque contrariava os seus interesses. Então, pessoal, o que vai acontecer? Com a retaliação, o governo paraguaio aprisionou no porto de Assunção o navio brasileiro Marquês de Olinda e, em seguida, atacou a cidade de Dourados, em Mato Grosso. Então foi o estopim, foi o início da guerra. Em maio de 65, o Paraguai também fez várias incursões armadas em território argentino, com qual objetivo? Conquistar Rio Grande do Sul. Então, contra as pretensões do governo paraguaio, o Brasil, a Argentina e o Uruguai reagiram, firmando um acordo militar chamado de Tríplice Aliança. Receberam da Inglaterra, que via no Paraguai um país autossuficiente, um mau exemplo para os demais países latino-americanos, né? Então, nós vamos ver aí a Inglaterra se tornando um mau exemplo, né? Ele via, na verdade, o Paraguai como um país autossuficiente, né? Como um mau exemplo para os outros países aqui da América. Os anos de guerra: formação de exército brasileiro. Em 65, o governo faz campanha e surgem os voluntários da pátria, batalhões formados por jovens patriotas, pertencentes à elite, em sua maioria estudantes de faculdade de direito, desejosos de prestígio. Em seguida, ocorre o recrutamento forçado, né? Faltou um C cedilha aqui. Jovens, filhos e parentes dos fazendeiros eram obrigados, eles foram forçados, foram obrigados a ir para a guerra ou então a enviar os escravos em seu lugar, os quais tutariam se tornariam livres após o conflito. Né? Esses escravos que fossem, né, eles se tornariam livres. Em janeiro de 69, os aliados ocuparam Assunção. Solano Lopes é perseguido até as Cordilheiras. Em março de 70, Batalha do Cerro Corá. O líder Solano Lopes foi morto, terminando a guerra. E o armistício entre Brasil e Paraguai foi assinado em 1872, né? Um acordo de paz ali. Quais foram as decorrências da guerra? O Paraguai ficou totalmente arruinado, com pouco mais de 50% de sua população e uma enorme dívida de guerra. A Argentina conquistou a hegemonia da Bacia Platina, né? Se tornou poderosa, né?
a crise econômica financeira no Império Brasileiro, que leva os novos empréstimos da Inglaterra, aumentando a dependência da economia brasileira ao capital inglês. Nós vamos ver então o Brasil cada vez mais dependente da Inglaterra, né? Uma economia brasileira dependente da Inglaterra. O exército brasileiro fortaleceu-se e profissionalizou-se, né? Então, nesse contexto, o exército brasileiro ele acaba se fortalecendo, o que acarretou em sérias questões políticas a monarquias, e militares escravos alforriados durante a guerra passaram a criticar duramente a permanência da escravidão no Brasil, né? Aqueles escravizados que foram para a guerra e que saíram alforriados, eles vão cada vez mais se tornar críticos da escravidão que ainda está em evidência no Brasil. Finalizamos aqui, vamos para as atividades então. O que foi o golpe da maioridade? Aí a gente trabalha aqui com as atividades desde, que tudo isso aqui, essa guerra do Paraguai, pessoal, ocorreu dentro do contexto da Segunda Guerra, dentro do contexto do Segundo Reinado, né? E isso vai ajudar também com que características aconteçam durante esse tempo. Então, o que foi o golpe da maioridade que eu expliquei na semana passada? Quem terminou a revolta dos liberais de 1824? Olha só, teve gente que me perguntou sobre essa revolta. A revolta dos liberais que eu falei na semana passada. Vamos voltar aqui que ela aconteceu nas províncias de São Paulo e Minas Gerais, né? Os liberais, eles compuseram, os liberais que eram primeiro-ministro passaram a controlar a política brasileira, vencendo até mesmo as eleições da Câmara. O Partido Conservador alegou que houve uma fraude. Eu expliquei isso, lembra? Eles alegaram que houve uma fraude nessas eleições e exigiu do imperador a dissolução da Câmara. Quando o Ministério Liberal foi substituído por um conservador, os liberais se rebelaram em São Paulo e Minas Gerais. Ambos os movimentos, paulista e mineiro, foram derrotados. Então, como que acabou? O movimento foram derrotados pelas tropas do exército sob as ordens de Luiz Alves de Lima e Silva, o Barão de Caxias. Certo? Então, olha lá, como tá lá? Cadê? Como terminou a revolta? Né? Através do que eu acabei de falar ali a respeito... Cadê? Através das tropas do exército liderado por Luiz Alves, né, de Lima e Silva, né, que foi o Barão de Caxias. Respondendo isso aí, vamos para número 3. A Revolução Praieira, você vai completar. A Revolução Praieira recebeu esse nome porque o jornal, um dos porta-vozes do movimento, se localizava em Olinda. Muito facinho isso aí, é só voltar no texto. Número 4. Descreva o funcionamento do regime parlamentarista do Brasil durante o Segundo Reinado. Na aula passada eu expliquei como que funcionava esse regime parlamentarista. Volta lá e complete aqui. Número 5. Quais os dois partidos políticos que se revezaram no poder até a proclamação da República e como se chamou o ministério formado por elementos desses dois partidos? Né? O próprio texto também aborda isso. E aí, número 6, você vai escrever o que foi a Guerra do Paraguai, né? Quem que entrou nessa guerra, como que foi. E no número 7, completa nas guerras em que o Brasil se envolveu na região do Rio Prata, destacou-se o comando que venceu o argentino Rosas na batalha de... Complete de acordo com o texto. Número 8, o país europeu, um outro complete, o país europeu que apoiou a ação do Brasil contra o Paraguai, foi Por quê? Volta no texto e completa aí esse número 8. E aí a gente finaliza aqui com a número 9. O que eram os voluntários da pátria? Que nós acabamos de falar aqui, ó, a respeito dos voluntários da pátria. Quem eram esses voluntários da pátria? Complete lá, responda lá
na questão de número 9. E aí a gente finaliza a nossa aula. Se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar no privado ou no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, que a gente encerra qualquer dúvida sana, qualquer dúvida que vocês tiverem, ok? E aí a gente finaliza a aula de hoje. Lembrando, a apostila deverá ser recolhida, acho que no início da próxima semana. Não deixa nada em branco. Se alguém não entregou a apostila, a primeira apostila, a favor entregar agora, porque senão vai ficar sem nota. Nós vamos finalizar o primeiro trimestre agora em maio e eu preciso das apostilas de vocês, ok? Muito obrigado, então. Até a próxima aula.